Surpresa! Live especial, perguntas e respostas sobre fé, família, trabalho e diversos outros assuntos que vocês sempre me perguntam. Fiquem comigo até o final. Se você ainda não ativou as notificações e ainda não se inscreveu no canal, aproveita e faz isso agora. A sua participação é muito importante para mim, tá bom? Vamos começar a nossa live de hoje? Bem-vindos todos vocês ao vivo, live surpresa de perguntas e respostas. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma oração. Eu falei para vocês lá no meu canal do YouTube, no Karina Bach, eu conto um pouco de como eu faço o meu devocional diário, meu momento com Deus, né? Eu passo o dia praticamente em devocional, mas tem um momento especial, que é aquele momento que eu dedico a Ele, que eu oro, que eu me concentro, que eu fico ali num outro quarto, fechada, e às vezes em silêncio só, ouvindo a voz de Deus. Mas hoje eu não pude fazer esse tempo, eu acordei bem cedo, só que 5 minutos depois, até eu me preparar, pegar as minhas coisas e ir para outro quarto, o Henrico acordou. Então vocês mamães, vocês papais, enfim, vocês que têm, né, essa vida corrida também, esse é um conselho que eu quero dar para vocês, que vocês tenham uma rotina de oração, um compromisso com Deus, um compromisso com a sua fé, que isso só vai te fortalecer, não é para a gente cumprir uma regra, é para o nosso bem. Mas quando, né, a agenda ou algo que aconteça no meio do dia faz com que a gente não consiga cumprir aquilo, que a gente não deixe de fazer, que a gente encaixe em outro momento do dia, né? Então aqui, ó, como você começou a ouvir a voz de Deus, então que a gente faça isso, seja na hora de dormir, que a gente pode para despertar de madrugada, né? E vá num cantinho e tenha esse momento, mesmo que a gente esteja com sono, é muito importante. Isso é o que mudou a minha vida mesmo. E eu não falo que tenha mudado a minha vida exteriormente, que isso, é claro, isso mudou, isso vocês podem perceber, mudou os meus conteúdos, mudou o meu trabalho. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, fiquem aqui, sobre o que mudou na minha vida, né? Depois que eu passei a ter esse compromisso com Deus. Mas o que mudou na minha fé? O que mudou na minha caminhada com Deus? Porque eu já era temente a Deus, eu já acreditava em Deus, eu vim de uma família católica, eu estudei em colégio de freiras durante minha vida toda, fiz primeira comunhão, fui batizada, casei na igreja católica, batizei meu filho, mas o que mudou essencialmente, e o que mudou dentro de mim, o principal, foi ter este compromisso com a minha fé, foi ter esse compromisso diário com Deus. Como eu iniciei essa busca, eu conto no meu testemunho também no meu canal do YouTube, Karina Bach. Lá tem o meu testemunho que eu explico o início de tudo isso, o porquê que eu fui buscar, né, essa proximidade, né, com Deus, esse fortalecimento da minha fé. Mas o que fez a diferença na minha vida? Eu passei a ouvir outros testemunhos, passei a ouvir outros pastores, outros ministros, né, da fé, e eu percebi uma semelhança em todos eles. Todos eles falavam deste devocional diário, desse compromisso diário, que isso era essencial, que isso era importante, não só porque agrada a Deus, mas porque nos aproxima de Deus. E esse devocional não é só a oração, porque vocês percebem que muitos oram, muitos, né, têm aquele momento de oração e pedem e clamam, mas parece que a vida não sai do lugar, parece que nada muda, nada acontece. Porque não é só isso, não é só orar. Quando a gente ora, a gente abre o nosso coração para Deus, a gente abre o nosso canal de conexão com Deus, com o nosso Criador. Só que muitas vezes, logo em seguida que a gente abre, né, o nosso coração, a gente vai viver a nossa vida e a gente fecha ele de novo. E a gente esquece do quê? De abrir a nossa Bíblia, de ler o que está escrito aqui. A gente esquece de saber qual é a vontade de Deus. A gente pede, a gente ora e fala: Deus, agora me ajude a entender. E vai viver a nossa vida, né? Aquela ansiedade, aquela correria, que ele vai para lá, vai para cá, vai fazendo as coisas, vai falando tudo de qualquer jeito. Então, o que muda quando a gente
lê o que está escrito na Bíblia. O que muda quando a gente abre a Bíblia e a gente busca ali as respostas, por mais que sejam histórias de outras pessoas que viveram, né, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas que viveram na época de Jesus ou antes disso. Ali tem histórias de outras pessoas. Por ali a gente já consegue entender o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada. E ali a gente pega exemplos para a nossa vida. Então, se alguém ali na Bíblia, eu vou falar bem assim de um modo fácil de vocês compreenderem, tá? Sem citar versículos e tal. Quando a gente lê uma história que parece complicada, que é sobre reis, sobre juízes, sobre coisas que a gente nem vive aqui, né? A gente não tem, né, monarquia, não temos reis no Brasil. Então você fala, poxa, eu vou ler uma história de rei, não tem nada a ver com a minha vida. Mas ali tem exemplos daqueles que obedeceram à voz de Deus e dos que não obedeceram. Quais foram as consequências daqueles que tomaram certas atitudes e quais foram as consequências daqueles que agradaram a Deus. Então, ali a gente tem grandes lições para a nossa vida. E às vezes, numa dessas lições, a gente percebe o que a gente pode mudar na nossa forma de viver. Você fala, poxa, eu estava seguindo, achando que eu tinha que responder àquela pessoa à altura que eu tinha, e aquele que esperou para ter a resposta, aquele que esperou para que Deus fizesse justiça, aquele foi o vencedor no final. Então a gente pega exemplos para a nossa vida. Os mandamentos, gente. Os mandamentos não são besteiras, não são retrógrados, não são coisas que Deus falou lá atrás e que não se aplicam aos dias de hoje. Aqui está a vontade de Deus para nós. Os mandamentos são leis que devem reger a nossa vida, devem reger o nosso comportamento, devem reger a nossa vida não só naturalmente, mas espiritualmente também. Então, até eu falei sobre obediência, né, num post que eu coloquei ontem, e as pessoas, 99%, né, de vocês compreenderam o que eu quis dizer e falaram, eu também busco obedecer a Deus. Eu também me sinto insegura quando eu não entendo o que Ele quer para a minha vida. Então, e outras falaram, poxa, essa daí, nossa, já está super santa, já pode ser arrebatada. Quem dera, né? Já ser arrebatada logo todo mundo, todos nós que buscamos a Deus. Mas eu vou deixar bem claro para todos vocês. Eu não sou santa, você não é santo, você não é santa. Porque ser santo é atingir a perfeição. E só Jesus atingiu essa perfeição. Eu não sou santa, mas busco pela santificação e não me envergonho disso. Não me envergonho de buscar pela santificação. Eu me orgulho de buscar a santificação, enquanto no mundo a gente vê muitos se vangloriando, buscando a demonização, achando que estão arrasando e não percebendo que estão sendo levados por princípios e valores das trevas, mandamentos do mal. Eu falo que é a libertinagem disfarçada, embrulhada como liberdade. É a libertinagem embrulhada num pacote escrito liberdade. A palavra é parecida, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente vê muitas pessoas hoje em dia recebendo troféus, recebendo títulos, ganhando mundo, ganhando fama, sendo ovacionadas, falando, essa daqui está representando o Brasil, esse aqui representa o Brasil. Mas cuidado, porque muitos, a grande maioria, que estão representando uma juventude, representando uma mulher empoderada, representando um homem que está conquistando tudo, um homem que tem riquezas, eles podem estar representando valores das trevas, de acordo com o modo que agem, de acordo com o que respeitam e o que não respeitam. E podem não representar em nada os valores de Deus. Podem estar aqui ganhando um mundo
E quando chegar o momento, não terão nem um espacinho, nem um cantinho no céu. Não conquistarão a eternidade. Muitos não estão nem aí, não se preocupam, né, com a eternidade, não estão nem aí pro dia de amanhã, só querem o imediatismo, só querem a fama, o dinheiro, a glória, e não se preocupam, né? Mas a Bíblia é tão clara com relação a isso. Tantas profecias que foram escritas lá no início da Bíblia já se cumpriram. Então outras irão se cumprir. Muitas outras irão se cumprir. O Apocalipse irá se cumprir. Irá se cumprir, sim. Eu creio e eu vivo por essa crença. E se você tem outra crença, eu respeito, eu entendo, porque eu não tinha o menor entendimento de muitas coisas e eu tenho muito que aprender ainda. Então eu entendo, eu respeito, eu oro, não só para que todos tenham a sabedoria de Deus, mas que eu também tenha. Mas a partir do momento em que eu vou tendo conhecimento, eu tenho alegria em poder compartilhar. Então, vamos tomar cuidado com quem são os nossos ídolos. Não devemos ter ídolos, gente. Não devemos nem chamá-los de ídolos. Nem ídolos de esporte, ídolos da música, ídolos da televisão. Muito cuidado, não usem esse termo. Não enxergue essas pessoas como ídolos. Idolatria é pecado. Tá ali, gente. Tá ali, nos mandamentos principais. É pecado. Idolatria não é só a gente ter uma imagem e ficar de joelhos naquela imagem, pedindo para aquela imagem para que ela, né, interceda entre a gente e Deus. Idolatria não é só isso. Idolatria é você colocar alguém ali, seja um cantor, um artista, ou sei lá, até um político, colocá-lo ali num pedestal e levar ferro e fogo, querer ser igual a ele, copiar em tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente não sabe quais valores aquelas pessoas carregam, a gente não sabe que alianças ocultas aquelas pessoas têm feito. É muito, muito perigoso. E como a gente saber o que deve seguir ou não? Buscando na palavra de Deus, buscando aqui. Por mais que todos irão ler a mesma Bíblia, Deus vai se revelar para cada um de uma forma diferente. Porque Ele sabe o que cada um precisa ouvir em cada momento. Então, a gente vai adquirindo essa consistência e essa proximidade com Deus para entender o que Ele quer de nós, buscando diariamente e lendo aqui. Conforme a gente lê, ora, lê, agradece, porque isso é muito importante, a gente agradecer a Deus todos os dias. Abre o olho, agradeça, falou. Isso que é você adorar a Deus, é você ter gratidão. Se está faltando comida, mas tem água para beber, ore pela comida, mas agradeça pela água, sabe? Ore pelo dinheiro que está faltando, mas agradeça pela saúde. Ore se a saúde está faltando, mas agradeça pela vida. Ore por coisas que você quer que mude, para ter mais visão espiritual, mais visão da vontade de Deus, mas agradeça pelas pequenas coisas que você já sabe, que você já compreende. Isso é adorar a Deus, isso é compreender com gratidão tudo aquilo que Ele nos dá todos os dias. Agradeça pela pessoa que você é, por mais defeitos que você tenha. Eu tenho defeitos, todos nós temos, mas vamos agradecer porque Deus irá nos mostrar os nossos defeitos, não para nos culpar, para que a gente se modifique, e Ele vai nos dar a capacidade de modificar. Eu falo que antes da minha conversão, e hoje ainda, gente, tem muitas coisas que eu quero modificar, mas eu já mudei muito. Eu era uma pessoa tão ansiosa. Eu queria realizar milhões de coisas ao mesmo tempo. Hoje eu quero realizar ainda, mas isso já não me causa ansiedade. Então eu tinha uma insegurança ao mesmo tempo, né? Por mais que eu tinha vontades e queria fazer tudo, eu tinha uma insegurança de se ia dar certo, se não ia. E quando a gente anda com Deus, por mais que a gente tenha planos e a gente realize,
Ele vai nos dando, abrindo as portas, eu falo, nos mostrando, isso aqui tá certo, Karina, vai indo por aqui. Ele dá mais um outro sinal, é muito incrível isso. Ele vai sinalizando, não é tudo que ele vem falar aqui no nosso ouvido, né? Que o Espírito Santo vem soprar aqui, né? Como aquela voz, né? Que a gente chama de intuição. Não é tudo que vem dessa forma, pelo menos para mim. Às vezes, logo em seguida que eu tenho uma ideia, eu já abro uma página de um livro, já vem uma confirmação sobre aquilo, eu vou no carro, ligo uma música, a letra da música já tem a ver com aquilo, alguém me liga e fala algo que tem a ver com aquilo, então vai sendo confirmada qual é a vontade de Deus, e a gente vai sentindo paz. É assim que Deus fala comigo. Mas porque quando ele começou a falar, quando eu comecei a acalmar o meu coração, entregar a vida a ele, confiar de que mesmo que eu não entendesse naquele momento, ele ia me revelar no momento seguinte. Então, o principal, gente, quando vocês me perguntam como saber o que Deus quer de mim, como saber qual é o meu propósito, eu falo com todas as letras, por tudo que eu já ouvi de testemunho no podcast, de tantas pessoas que andam nessa caminhada há muito mais tempo do que eu, que servem de exemplo para mim. Mas por mim também, eu quero falar porque não basta só ouvir testemunhos, se eu não sentisse, se eu não vivenciasse isso, se não fosse genuíno da minha parte, se não fosse real, vocês perceberiam, vocês sentiriam. E eu também, eu jamais colocaria aqui a palavra de Deus sem esse respeito, sem esse zelo, sem essa preocupação. Eu respeito demais, demais o meu Criador. E eu só quero falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu tenho a certeza, daquilo, não só do que eu sinto, porque às vezes o que a gente sente nos engana, mas daquilo que eu sinto, mas que está de acordo com a palavra. Então a gente deve buscar aqui. Então, além de você abrir o seu coração, falar com Deus, agradecer, pedir, porque ele fala, né, na palavra, ele também fala. Vocês não recebem porque vocês não pedem. Então, não está errado pedirmos. Não está errado pedirmos. Esse era algo que eu não sabia também, achava que era errado pedir algo a Deus. Eu achava que, poxa, eu já tenho que fazer minha parte, ele já me deu a vida, eu vou ficar pedindo, está errado. E eu aprendi aqui, que não é errado pedir, que ele quer que nós peçamos, que ele quer que a gente peça, porém, ele quer que a gente ouça e obedeça. Quando a gente obedece nas pequenas coisas, ele vai nos dando coisas maiores, bênçãos maiores. Ele vai nos mostrando o que ele quer. Então, qual a forma correta de ler a Bíblia? Aqui vocês me perguntaram. Não existe forma correta de ler a Bíblia. Não existe. Eu falo por coisas que eu já li, por coisas que já me ensinaram. Não existe a forma correta, eu mesma. Eu comecei a buscar na palavra de que forma. Tem gente que gosta de ler do Novo Testamento para frente, desde o início. Tem gente que gosta de pegar um livro, por exemplo, começar a ler pelos Salmos. Olha, eu vou ler todos os Salmos, aliás, os Salmos eu tenho postado diariamente para vocês no canal do YouTube. Essa é uma grande oportunidade, gente, para vocês fortalecerem a fé de vocês. Muitos não gostam de ler, né? Isso eu acho que é algo que vocês têm que buscar fazer, iniciar, que eu tenho certeza que vocês vão pegar gosto pela leitura. Mas lá eu posto Salmos narrado com músicas compostas especialmente para o Salmo. São músicas cristãs, compostas pelo Marcelo Cacilhas, que está aqui com a gente. Aliás, ele passou por aqui, deixou uma mensagem. Então, são músicas inspiradas por Deus. A palavra inspirada por Deus. Os vídeos feitos como forma de gratidão a Deus. Então, uma maneira de você ouvir a palavra, compreender, porque ali em Salmos, em Provérbios, em Eclesiastes, todas as passagens nos mostram ensinamentos. É claro que às vezes não vai estar ali falando, olha, aceite esse trabalho ou não aceite. Mas vão ter conselhos importantes. Deus quer falar com a gente através da sua palavra.
Ele fala através de várias coisas, através da música, através de uma criança que vem nos passar uma mensagem, mas principalmente através da própria palavra, da instrução dele. Então busquem ser direcionadas à palavra de Deus, à Bíblia, de forma individual. Então não siga, não adianta eu falar para você, olha, eu fiz assim, que você vai fazer assim e vai dar certo para você. Tem gente que vai preferir ler a Bíblia como se fosse um livro do início ao fim, desde lá do início de Gênesis e seguir até, né, o Apocalipse. Tem gente que gosta dessa forma. Então não adianta eu te dar uma fórmula mágica, que esta é a fórmula que vai dar certo. O que vai dar certo é a forma que Deus quer falar com você. Então pegue a sua Bíblia e pergunte em oração. Abre o seu coração, fala: Deus, eu quero entender mais da sua palavra. Eu quero ter mais sabedoria divina. Eu quero entender o que o Senhor quer de mim. Eu quero entender o meu propósito. Fala comigo, Senhor. Fala comigo de que forma o Senhor quer que eu compreenda. Fale comigo da forma mais clara para que eu possa entender. O Senhor sabe que eu sou falha. O Senhor sabe que muitas vezes eu abro a Bíblia e não compreendo o que eu preciso compreender. Fale comigo, Senhor. E você vai abrindo a Bíblia de um jeito, de outro. Você às vezes vai ouvir alguém falar de uma passagem, aquilo vai te chamar a atenção, vai fazer com que você se interesse em ler mais sobre aquilo na Bíblia. Então comigo eu comecei a abrir de forma assim aleatória, vou te ser bem sincera. Eu ouvia pregações, eu conversava com Deus e eu fazia uma pergunta, falava: Deus, revele-se a mim, revele o que eu preciso saber, revele o que eu preciso mudar, revele, Senhor. Eu quero a sua revelação, eu não tenho medo de encarar suas palavras, porque eu sei que elas me fortalecerão, eu sei que elas me trarão paz, que a sua presença me trará paz. Revele-me, Senhor. Ali eu ficava alguns minutos em silêncio, abria a Bíblia e lia aquele trecho. Cada vez ele me falava uma mensagem diferente. Às vezes eu era atraída por continuar a ler aquela passagem. Às vezes aquilo já me respondia facilmente, com apenas uma frase, e eu ia perguntando outras coisas, ia falando mais com Deus, ia abrindo de forma aleatória. Em outros momentos, eu tive a intenção de ter conselhos práticos realmente sobre o meu dia a dia, de que forma eu deveria agir no meu trabalho, de que forma eu deveria agir com as pessoas, de que forma eu deveria me comportar, de que forma eu deveria falar, de que forma eu deveria discernir o certo ou o errado. Muitas vezes, muitos desses ensinamentos vocês vão encontrar em Eclesiastes, em Provérbios. Então eu já li esses livros todos. Grifo, leio, releio. Às vezes vou buscar temas específicos, sabe? Eu vou na internet, né? Nesses aplicativos que tem sobre a palavra de Deus, aplicativos bíblicos, você pode colocar, às vezes, uma palavra-chave, colocar lá sobre casamento. O que a Bíblia diz sobre casamento? E ali te explica o que a Bíblia diz sobre como ser forte no momento de adversidade. Ali já vai ter você vai encontrar muitas explicações sobre isso. Então basta querer, basta buscar com fé. A gente ficar em casa só falando: ai meu Deus, eu não entendo nada, eu não sei nada, eu não sei o que Deus quer de mim. A gente ficar só murmurando, falando, a gente não vai encontrar respostas, a gente não vai encontrar soluções. A gente vai viver assim, oscilando, uma hora ansiosa, outra hora depressiva, uma hora animada, outra hora desanimada, outra hora mergulhada nos problemas, outra hora numa euforia que vai durar 5 minutos. Não dá para viver assim, gente. Eu já vivi assim. Isso é exaustivo, é cansativo. É cansativo. Quem aí tá cansada de viver assim?
Responde aqui para mim. Quem aí tá cansado de viver num redemoinho emocional, ou passar por um mesmo problema várias vezes, ou, sei lá, trocar de relacionamento e sempre encarar os mesmos problemas, ou aquela infelicidade, né, que você não sabe por que tá se sentindo infeliz e não acha solução. Então, vamos parar de murmurar, reclamar. Gente, isso fez uma grande diferença para mim. Isso é um conselho para vocês. Reclamem menos. Quando eu via um probleminha aqui em casa, eu ligava para aquela, sabe, para as amigas, para os amigos. A primeira coisa que eu falava, nossa, você não sabe. Ai, o meu marido isso que aquilo. Ai, você não sabe o que aconteceu. Ai, babá. Gente, quando eu parei de fazer isto e me ajoelhei e fui fazer isso com Deus, porque ele aguenta a nossa murmuração, ele vai nos aconselhar, ele quer mais que a gente abra o nosso coração, ele sabe que a gente é assim, que a gente é pecador, que a gente é falho, né? Então, reclame com Deus sobre sua vida, abre o coração a ele, abre seu coração, sabe? E por mais que às vezes a gente queira uma palavra, né? A gente quer alguém que nos aconselhe assim verbalmente, por isso que a gente, né, muitas vezes fala para quem está mais próximo, a gente quer que a pessoa chegue e dê aquele conselho, mas somos nós, né, somos nós todos assim, imperfeitos. Então, se essa pessoa que você vai buscar conselho não é um pastor, não é alguém que está no caminho de fé há muito tempo, não é alguém que partilha da mesma fé, que tem a mesma crença, que esteja forte, então, não adianta você se aconselhar com essas pessoas. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz, a Bíblia realmente fala para a gente não se aconselhar com pessoas que não tem um testemunho sobre aquilo que você precisa. Como você vai se aconselhar sobre casamento com alguém que, sei lá, que já foi infiel, ou que é infiel, ou que tem um casamento totalmente destruído, desestruturado? Como você vai pedir um conselho de fé para alguém que nem sabe o que é isso? Então, como você vai pedir um conselho sobre como cuidar do seu filho com alguém que nem tem filho? Você concorda que é complicado? Então isso é a mesma coisa. Quem tem os melhores conselhos para você? É Deus, é o Espírito Santo. Como você ter essa comunhão com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é que nos dá sabedoria, que nos revela. É Ele que é um mensageiro, né? Que vai estar ali, ó, naquele momento que você vai ter aquele impulso para falar alguma coisa e vem aquela voz, opa, não fale isso não, fica quietinha. Esse é o Espírito Santo. Mas ele só vai fazer isso no momento que você entregar a sua vida a Deus. O que é entregar a vida a Deus? É confiar somente nele. É confiar tanto nele, que você não precisa de mais nada, de mais ninguém. Você não precisa de interferência, você não precisa de uma leitura de carta de tarô, você não precisa do horóscopo para ver o que ele te revela naquele dia. Você não precisa disso, porque você confia em Deus. Confiar não é só falar. É confiar inteiramente em Deus, somente nele, compreender a grandiosidade dele ter dado o Filho dele, Jesus, para que a gente pudesse ser salva, porque senão estaríamos todos condenados. A salvação, gente, a nossa salvação está em compreender e crer este ato de amor, este ato de coragem, este ato incomparável de Deus por nós, para que a partir do momento que a gente cresce, compreendesse, a gente tivesse a possibilidade de nos modificar, de sermos servos e sermos salvos. É muito forte isso, gente, é muito forte. Então, a gente ter a confiança, a gente ter fé, confiar em todo e com a gente por completo. Quando você confia no seu marido,
Você não vai precisar de outras pessoas, não vai mandar um detetive atrás dele. Você não vai querer saber do amigo se o seu marido é bom, se não é. Você não vai perguntar para tua sogra se seu marido é confiável ou não. Você concorda? Você não precisa de outras coisas ao redor que confirmem o caráter do seu marido, se você tiver plena confiança. Isso é assim com Deus também. Então quem fala, eu confio em Deus, mas eu também faço isso, eu também faço aquilo, eu também acredito nisso, naquele outro, eu acho que Deus está em tudo. Não é isso que Deus diz, não é isso que Deus fala para a gente. Ele fala para amarmos e confiarmos nele, somente nele, sobre todas as coisas. Isso é confiar em Deus. Por isso da importância, se você crê em Deus, se você crê em Jesus como Salvador, leia a Bíblia do início ao fim, não pegue só um versículo, não se limite àquelas frasezinhas que eu mesmo posto no Instagram ou que o outro posta, não se limite só a isso, para você ter uma ideia completa do que Deus quer para você. Então tenha tempo enquanto é tempo, gente, enquanto é tempo, sabe? Isso é na sua juventude, quanto antes você descobrir melhor. Tem muita gente que fala, né? Eu sou jovem, eu quero aproveitar muito da vida, depois eu vou seguir a Jesus, porque eu quero viver tudo que eu tiver para viver, para eu aprender. Só que se você conhecer a Deus, se você entregar sua vida a Deus na sua juventude, você vai viver tudo que você tiver para viver de bom. De bom. Você não vai precisar passar por coisas ruins para aprender. Você já vai ter aprendido, porque Deus estará te direcionando. O Espírito Santo estará te guiando. E, consequentemente, você vai ser mais feliz. Você vai ter mais paz. Você vai conquistar mais coisas na sua vida que estão no seu caminho, que foram direcionadas para você. O seu propósito, você vai realizar o seu propósito. Então, é uma enganação essa coisa de vou viver a minha juventude, pecar bastante, tipo isso, fazer tudo que está de errado, para depois passar a fazer o que está certo. Primeiro que a gente não sabe quando Jesus volta, e se a gente estiver em pecado, se a gente não tiver ali entregado a vida a Deus, desculpa falar, mas é uma realidade. A gente não vai ser salvo, a gente não vai para o céu, a gente vai viver, né, naquele mundo de sofrimento eternamente. Quem quer isso? Então, por isso, busque todos os dias se santificar. Essa palavra é forte. Tem gente, mas agora ela é santinha. Busque se santificar, sim. Busque andar nos caminhos de Deus, sim. Busquem ser pessoas do bem. Sabe, muitas pessoas falam, mas a gente não deve julgar o outro. A gente não deve julgar o outro, mas a gente deve repensar os nossos valores. A gente deve pensar na gente, sim, no que a gente acredita. A gente deve ser firme no que a gente acredita, porque todo mundo pode falar o que acredita, o que não acredita, e a gente não pode expor a nossa fé. A gente não pode falar o que a gente acha correto, o que a palavra de Deus fala. Por que a gente tem que ficar calado? Que a gente não se cale para as coisas boas, que a gente não se cale para os valores do reino, que a gente não se cale para falar do evangelho, para falar da salvação, que a gente não se cale. Porque a gente vai transformar vidas, a gente transforma a nossa. Deus transforma a nossa vida com a palavra dele. E quando a gente fala da palavra dele, do que ele faz nas nossas vidas, a gente transforma outras pessoas. A gente fortalece a fé de outras pessoas também. Sabe? Usem mais as redes sociais para falar sobre Deus. Usem mais o exemplo, o seu próprio exemplo no seu convívio, no seu trabalho, no seu relacionamento. Eu falo, meu relacionamento se transformou muito. Vocês sabem um pouco mais sobre a minha história. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas quando eu mudei o meu comportamento. E por que eu mudei o meu comportamento? Porque eu fui convencida de coisas que eu deveria deixar de fazer e coisas que eu deveria fazer. E quem nos convence? Não foi meu marido que me convenceu. Foi o Espírito Santo. Foi quando eu acalmei o meu coração e orei, e deixei ele me guiar, e fui obedecendo, porque ninguém quer, né? Não gosto de obedecer, mas quando a gente obedece, a gente recebe as bênçãos, gente. A gente recebe o que Deus tem pra gente. Às vezes é chato obedecer, às vezes eu quero reclamar de uma coisa,
Eu tenho isso, o nosso instinto, tudo que a gente viveu ao longo da nossa vida, anos e anos, isso vai aparecer para você em vários momentos, mesmo você compreendendo a palavra, mesmo eu sabendo que está errado reclamar. Às vezes eu tenho aquele instinto, aquela vontade de reclamar, sim, eu tenho. E eu confesso isso para vocês. Às vezes eu reclamo, logo em seguida eu já percebo, puxa, não deveria ter reclamado. Devia ter ficado quieta, devia ter ido para o quarto orar, devia ter ficado quietinha. Porque Deus iria mostrar, o Espírito Santo iria mostrar para outra pessoa. Então, às vezes a gente é mais forte do que a gente, mas a gente passa a ter essa percepção. E daí a gente fala, poxa, na próxima vez eu não vou reclamar. E na próxima vez a gente não reclama e a gente percebe que no minuto seguinte, mesmo sem reclamar, a outra pessoa compreendeu, a outra pessoa mudou. A gente vê frutos, gente. A gente vê frutos quando a gente recebe as sementes que Deus vai plantando na gente, a gente rega com nossa obediência, a gente vai vendo os frutos. A gente vai vendo os frutos em nossas vidas. A gente vai vendo os frutos na nossa paz interior, no nosso semblante, na nossa visão da vida, que passa a ser muito mais positiva. Então, por mais que para alguns, né, tem gente que fala, poxa, mas a Karina antes, ela trabalhava mais, sei lá, ela tinha mais fama, ela estava lá na novela das 8, das 7, e agora ela está falando que ela recebeu mais, que ela tem mais. Eu não acho, eu acho que ela tem menos. Eu posso te falar que eu tenho muito mais, porque eu tenho paz. Eu tenho paz e Deus não me deixa faltar nada. Ele tem aberto portas e mais portas de trabalho e trabalhos que me dão alegria, trabalhos onde eu posso falar da palavra de Deus, trabalhos que me dão paz espiritual, que me agregam, que me ensinam, trabalhos onde eu posso inspirar outras pessoas. Então, às vezes, você pode trabalhar com outra coisa que não tem nada a ver com falar da palavra de Deus, mas ele vai te dar oportunidades de você falar. Se você é uma vendedora de uma loja, por exemplo, você pode ter certeza que a partir do momento que você entregar sua vida a Deus, primeiro que você vai trabalhar com mais satisfação, com mais alegria, mesmo que você queira trabalhar em outro cargo, você vai entender que você está trabalhando para honrar aquele trabalho, para honrar a Deus, não o seu patrão, mas honrar a Deus. Então você vai fazer aquilo com mais vontade, com mais bom humor, vai fazer mais bem feito. Automaticamente, quem for atendida por você vai perceber a diferença de uma vendedora, né? Que ela é temente a Deus, que ela é atenciosa, que ela é amorosa, que ela é profissional. E você vai tocar a vida daquela pessoa que você tiver contato, que você atender. O teu patrão, a tua patroa, com certeza eles vão ter a percepção de que você é uma pessoa diferente. Se essa pessoa não tiver a percepção, porque ela não é uma pessoa temente a Deus, talvez um dia ela vai ser tocada e vai precisar que você a aconselhe. Então tudo tem um porquê, tudo tem um porquê. Então não se preocupe que Deus vai abrindo portas, Deus vai mostrando, mas a gente tem que permanecer firme, tem que permanecer com essa consistência diária, porque eu falo no início que eu passei a mudar meus conteúdos por aqui, que eu passei a trocar tudo que eu postava, eu perdi clientes, eu perdi anunciantes, muita gente falou, nossa, agora ela virou pastora, ai, tá tão chato esse perfil dela, deixei de seguir. Só que eu tinha tanta certeza do meu chamado, eu tinha tanta certeza, porque aquilo me dava uma paz, cada mensagem que eu postava me dava uma paz, que eu pensava, poxa, posso não ter nenhuma curtida aqui, que eu sei que é isso que Deus quer de mim. Eu sei, e Ele dá essa certeza, gente. Então eu segui. E a partir do momento que a minha fé ia sendo fortalecida, e a minha consistência, não só na minha vida aqui dentro da minha casa, mas a minha vida pública, e é o que eu postava também, eu fui tendo essa certeza e continuei, mesmo perdendo clientes, perdendo seguidores, Deus foi me honrando. Deus foi honrando e aquilo começou a aumentar novamente. E outros clientes passaram a me procurar, outras oportunidades surgiram.
Então fiquem firmes, que se no primeiro momento que você tomar uma atitude, você sentir que as coisas parecem que estão começando a dar errado, mas quando você ora, você sente, não é isso que Deus quer para mim, por mais que as pessoas falem que eu esteja errada, por mais que pareça que está caindo o mundo, mas essa paz que é inigualável, que você tenha certeza que é bênção de Deus, essa paz vai te fazer prosseguir. Então prossiga. Se você perdeu seu emprego, não importa, prossiga, porque olha, Deus vai te honrar, Ele vai mostrar. Então não esmoreça, não desanime. Não é à toa que a palavra nos encoraja, sabe? A palavra de Deus, assim, vários momentos está ali falando, não desanime, fique firme até o final, se levante, se fortaleça. É isso que Deus quer de nós, é essa atitude que Deus quer de nós. Mas muitas vezes nós nos sentimos tão fracos, tão desestimulados, às vezes não temos ninguém ao nosso redor para nos dar força, para seguir no mesmo caminho. Eu senti isso, eu senti essa solidão no início, eu senti porque eu não falava isso para as minhas amigas, para os meus amigos, que eu estava nessa busca. Só o meu esposo que via aqui dentro de casa, e mesmo assim ele não foi tocado pela palavra logo de início, assim como eu fui. Meus pais, quando eu falava, por mais que eles também são pessoas de fé, eles achavam que eu estava sendo, como se diz, exigente demais, que eu estava exagerando, só que essa é que está a verdadeira, a conversão faz isso com a gente. A conversão nos muda completamente, porque ela realmente nos transforma. Quando a gente toma essa decisão, e Deus vê que a gente tomou essa decisão verdadeiramente, o impacto é tão forte que a gente muda tudo. A gente muda a nossa forma de falar, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de vestir, a nossa forma de reagir aos acontecimentos. A gente muda tudo e vai sendo mudado a cada dia. O impacto é muito forte, mas da mesma medida, quanto mais a gente é impactado pela palavra e a gente vai transformando, mais a glória de Deus, ela toma conta de nós com a mesma força, com o mesmo impacto. Então não adianta você querer ser impactada por Deus na sua vida, ser impactada pela palavra de Deus, se você não busca com a mesma força, se você não entrega com a mesma intensidade, se você não obedece com a mesma devoção, com a mesma confiança. Então, tudo isso é reflexo, né? As nossas bênçãos são reflexos da nossa busca. Quanto mais a gente busca, a gente obedece, a gente compreende, mais a gente é abençoado. Então, busquem por isso. Falei bastante, né? Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, tem muitas perguntas. Vou desativar aqui os comentários por um minuto aqui, rapidinho, já volto nos comentários. Vou ver as perguntas de vocês, espera aí. Ativar os comentários e ver as perguntas. Aqui, ó. Tem algum livro favorito da Bíblia, o versículo que te toca mais? Eu tenho o livro de Salmos, que, né, por isso que eu resolvi compartilhar primeiramente com vocês, que são 150 salmos. Então, eu vou postar, já estou no Salmo 33, eles serão postados diariamente até o Salmo 150, que é o total de salmos. Por que eu gosto tanto de salmos? Porque salmos são orações, são cânticos, são expressões de pessoas, de salmistas, que assim como nós, abriram seu coração para Deus em todos os momentos. Então nós temos salmos mais alegres, nós temos salmos de lamento, nós temos salmos mais tristes, salmos de clamor em momentos de dificuldade. Nós temos salmos para todas as situações. E a nossa vida é assim. Você concorda que tem dia que você está mais animado, mais triste, um dia que você quer clamar por algo, um dia que você quer ser curado por algo? E os salmos é isso, ele é abrangente, ele é um coração puro de um salmista que confia no Senhor e que tem ele como
seu salvador, que tem ele como seu protetor, que confia nele em todos os momentos. Então os salmos, apesar de serem expressões simples de um coração aberto, eles são muito poderosos. Eu me identifico demais. E eu gosto muito também de Eclesiastes e Provérbios, que são conselhos práticos mesmo, para o dia a dia, são conselhos práticos para o nosso, para a nossa conduta, né, de como a gente deve se portar, de como a gente deve agir, de como deve ser, né, uma mulher, uma esposa, enfim. Mas, gente, eu sou apaixonada pela Bíblia toda. Mesmo. Eu acho que eu aprendo em todos, cada página, cada versículo, cada capítulo tem algo que me ensina, sabe? Apocalipse, para quem tem medo de Apocalipse, gente, tem uma promessa para os que forem ler Apocalipse. Então, leia Apocalipse, não se assuste, porque o mundo já está bem mais assustador. Então, leia Apocalipse para que você esteja preparado para o que está vindo, para o que está por vir, para que você esteja forte. Então não tenha medo de enfrentar o que te dá medo. Se você está com Deus, se você está compreendendo a palavra, você vai compreender que por mais que você tenha medo, Deus está com você para te fortalecer. E muitas vezes aqueles que estão lá super corajosos, mas não tem Deus com eles, esses serão perdedores. Então vá mesmo com medo, vá com Deus, porque Ele vai te salvar. Não adianta você ter a coragem para enfrentar tudo, todos, enfrentar o mundo. Se você não tiver com Deus, você irá perder a batalha, você irá perder a luta. Você irá se perder, você vai se perder para o pecado. Você vai ter tanta certeza que você está no caminho certo e ao mesmo tempo você vai estar tão errado que o tombo vai ser feio. Então não basta só a coragem, tem que ter coragem para as coisas certas, tem que ter coragem para viver com Deus, tem que ter coragem para assumir o seu posicionamento, para assumir a sua fé, não ficar em cima do muro, entendeu? Tem muita gente em cima do muro aí, vocês concordam? Que tem muita gente em cima do muro, eu não quero falar muito disso, Deus sabe da minha fé, eu não gosto de falar sobre isso. Fale sobre isso para você inspirar outras pessoas. Fale, Deus quer que a gente fale. No momento que o mundo está vivendo, a gente precisa falar da nossa fé. A gente precisa, gente. É algo que Deus nos pede. Vamos fazer o que Ele nos pede para que a gente receba, né, o que a gente quer. Oxa, a gente só quer pedir, né? Aqui, olha, vamos ver. Nos ensina a fazer devocional. Nicole, eu já falei sobre o meu devocional. Como eu faço o meu... Tá no meu canal do YouTube, Karina Bach, procure lá como eu faço o meu devocional. Tá lá certinho esse vídeo, senão eu ficaria muito tempo aqui falando sobre isso com vocês. Deixa eu ver o que mais. Sumiu da TV? Vai voltar? Ronaldo, respondendo a sua pergunta. Sumi por alguns momentos, já estive em vários outros aí na TV. Já falei sobre isso, novela, não tenho desejo de fazer, não me sinto à vontade. Estou na TV agora, para quem não está assistindo, no Bake Off Celebridades, que é aquele reality onde a gente faz doces, né? Compete, né? Fazendo doces, confeitaria. Então, todos os sábados, 10h30 da noite, no SBT, eu estou lá, o programa começou, essa edição começou neste sábado que passou, mas ainda serão 3 meses de programa. Então, vocês podem acompanhar as minhas receitas, as minhas bagunças. Aproveitei para falar sobre fé em alguns momentos que dava. Acho importante, gente, por mais que seja um trabalho que não tem nada a ver. Não fiquei pregando lá, não, pro Olivier, que não foi isso, não. Mas em alguns momentos eu falo sobre ganhar, né, sobre perder, sobre a gente ser persistente nas coisas que a gente faz. E são ensinamentos que Deus nos dá, né? Então estou lá na TV e estarei em vários outros programas, desde que eles estejam de acordo com o que eu creio, com a minha fé, que eles que não vá contra a vontade de Deus, é o que Deus fala para mim. Então eu não vou, já falei também sobre isso, eu não vou fazer um programa, por exemplo, que eu tiver que fazer uma competição de dança.
e dançar um funk com uma letra promíscua, por exemplo. Eu não vou fazer uma novela onde eu vou fazer uma personagem que comete adultério. Eu sei que não sou eu, gente, que estou cometendo adultério, mas eu não vou dar esse mau exemplo para outras pessoas. Eu não me sinto à vontade para isso. Existe gente que faz, mas a arte, mas então não vai ter mais arte. A arte pode ser expressada de várias formas. Eu não quero fazer dessa forma, eu não quero dar mau exemplo, eu não vou fazer um papel que dá mau exemplo, eu não vou fazer um trabalho em que eu vou ter que cantar ou aplaudir alguém que anda completamente fora dos caminhos de Deus, que dá mau exemplo para a humanidade, para a juventude. Eu não vou estar ali para aplaudir, para apresentar, falar agora com vocês, a rainha do não sei o que, se essa rainha não for realmente uma rainha que siga de acordo com o caráter de Deus, que busque viver a palavra de Deus no seu dia a dia, na sua música, no seu exemplo. Não vou. Então, seguir a Deus, obedecer a Deus, é abrir mão de uma série de coisas. Muitas vezes coisas que vão nos dar dinheiro, que vão nos dar prestígio, que vão afagar o nosso ego, mas é abrir mão disso. Quantas coisas eu tenho aberto mão realmente, sabe? Propagandas que eu não faço mais, que vão expor meu corpo, ou que eu vou ter que beber, sei lá, incentivar outras pessoas a beberem álcool, ou... Eu não vou, gente. Então, eu tenho aberto mão de uma série de coisas e eu incentivo vocês também. Então, parem, sabe, de querer ter milhões de seguidores no Instagram, expondo o corpo, dando mau exemplo, fazendo piadinha de mau gosto, rebolando até o chão. Gente, parem. Percebam que Deus está vendo tudo. Deus está vendo cada intenção. Se a sua intenção é ganhar seguidores, ganhe seguidores para o reino de Deus. Sabe? Se você mexe com moda, você não precisa postar lá, Deus está na moda. Não é isso que eu quero falar, gente. Mas não vá motivar outras mulheres a vestir roupas, sabe, que mais parecem com roupas de prostituta do que roupas de pessoas, né, que tem algo a zelar, gente. Então parem de dar um mau exemplo, porque o dia que vocês verem, de repente, a filha de vocês com 6, 7 anos de idade querendo vestir aquela roupa e um pedófilo atrás, olhando para sua filha, você não vai gostar e você vai lembrar que você foi o maior exemplo. Então que a gente seja exemplo nas redes sociais, nas nossas casas, para os nossos filhos, para os nossos maridos, que a gente seja exemplo. Parem de buscar só fama, parem de buscar só aplausos, parem de se unir com um monte de gente que está todo mundo pecando. Vamos nos unir e todo mundo aplaudindo o pecado do outro. Então vamos se unir com pessoas que andam corretamente. Vocês percebem quanta gente que está aí aplaudindo o pecado do outro para justificar o próprio pecado, para se sentir aceita, para se sentir aceito? Está querendo ser aceito pelo mundo, mas não está sendo aceito por Deus. Parem de buscar por isso, gente. Vocês estão completamente enganados. O diabo está aí, ó, transformando a mentalidade de vocês para que certas ações que você tem, que eu mesmo possa ter, sejam aceitas pelo mundo, porque daí a gente se sente à vontade, mas a gente está em completo pecado. A gente está desagradando a Deus. Então, sabe, eu sei que esse papo ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Então tudo é pecado. Só fala de diabo. Ninguém gosta de falar sobre isso. Mas vocês acham que o mundo está bom? Vocês acham que as pessoas estão certas? Que o mundo está melhor hoje do que antes? Fala a verdade. Então existe um lado mal. Existe um lado mal. Se existem pessoas más, tem um lado espiritual do mal que estão agindo fortemente, que estão incentivando fortemente as pessoas. Então que a gente não seja essa pessoa que está se deixando levar, sabe, por maus exemplos, que está se deixando levar por essas interferências do inferno, que a gente não seja essa pessoa. E como é que a gente não vai ser essa pessoa? Declarando a palavra de Deus, orando todos os dias, falando da palavra de Deus, abdicando, deixando de lado coisas que são pecado.
deixando de lado, sendo forte, sendo firme, sabe? Diariamente, sabe? Por mais que a gente tenha vontade, que essas vontades não nos dominem. Sabe, Sarah Shiva fala muito sobre isso, sobre as nossas vontades, sobre a gente não se deixar levar pelas nossas vontades. Aliás, assistam, né, o meu bate-papo com ela lá no YouTube também, no canal Karina Bach. Eu e Sarah Shiva falando sobre pecado, sobre tentação, sobre a santificação, sobre conversão. É importante a gente ter a percepção, compreender sobre isso. E pecado não é só, gente, às vezes a gente fala, mas eu não cometo adultério, eu não faço isso, eu não falo aquilo. Sabe, a gente pode cometer pequenos pecados que estão errados, sabe? Às vezes falar mal de uma pessoa sem parar. Às vezes, isso que eu falei pra vocês, não confiar só em Deus. Eu posso estar em pecado se eu não tiver domínio próprio sobre minha boca, sobre minhas palavras. Se eu ficar só reclamando diariamente. Isso é pecado. Isso desagrada a Deus. Isso nos afasta de Deus. A gente quer ter proximidade com Ele. E quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente é infeliz. Mais a gente é infeliz. Mas você pode falar, Karina, mas aquela pessoa lá nem acredita em Deus. Nossa, ela tem tudo, ela é tão feliz, ela viaja o mundo, tá sempre sorrindo. Eu já falei com pessoas assim, eu já convivi com pessoas assim, já entrevistei pessoas assim. Todas elas, entre quatro paredes, são pessoas infelizes, são pessoas incompletas, são pessoas que tomam remédio para acordar, para dormir, para viver, para se animar, para se acalmar, bebem para se alegrar, depois tomam remédio para curar do fígado, porque bebeu tanto. São pessoas que vivem dessa forma. Não queira ser uma pessoa como essa, isso é um engano, isso é um engano. Isso é um engano. São pessoas, às vezes, que vivem tanto em busca de dinheiro, achando que são super felizes, que o dia que o dinheiro falta, elas se suicidam. São pessoas que não encontraram paz, que não têm a plenitude. Não se engane por essas pessoas que estão aí postando só coisas maravilhosas, que estão viajando o mundo, que estão todos os dias mostrando, olha a bolsa nova que eu ganhei, olha a roupa que eu ganhei, eu estou me sentindo linda, hoje vou fazer uma selfie só porque eu tô linda e pronto e acabou, vou postar um biquíni aqui hoje, só porque, para fazer ciúmes pro meu marido, que ele não tá dando valor, então vou postar nas redes sociais uma foto de biquíni, quem sabe ele vê o que ele está perdendo. Gente, vamos se valorizar, para com isso. Para com isso, vocês acham que estão agradando a Deus? Isso não é agradar a Deus. Isso é um hábito de pessoas vazias, infelizes. Então, que a gente não se baseie por esse tipo de postagem, por o que parece ser. Siga firme, mesmo que pareça que sua vida esteja muito pior do que a daquela pessoa que não tem Deus, a tua vida interior vai estar muito melhor, a tua conexão com Deus vai estar muito melhor, a tua libertação vai estar muito melhor, você vai ter menos medo, você vai precisar de menos remédio para acordar, para dormir, para viver. Você vai ver que a bebida não te faz falta, você não vai precisar beber para ficar alegrinha, você não vai precisar de champanhe para brindar. Você vai brindar dando glória a Deus, glória a Deus. Eu brindo pela minha vida. Eu brindo pelo teu amor, Senhor. Eu brindo com água. Eu brindo com água, com suco. Eu não preciso de borbulhas de champanhe para mostrar que eu tô feliz. Eu não preciso postar com um drinkzinho aqui para mostrar, olha como minha vida é um brinde eterno. Eu quero ver brindar com Deus, brindar com o Espírito Santo, deixar ele derramar de água viva. Esse é o brinde. É água viva, jorrando, de sabedoria. Esse é o brinde, um brinde eterno, sabe? É o brinde, é o momento do batismo, que você tá lá nas águas, mas que depois disso você busca compreender e viver, gente. Não adianta se batizar nas águas, mergulhar lá e no dia seguinte tá rebolando na rede social, hein? Isso não é vida transformada. Isso daí não vai adiantar em nada. Mergulha na piscina que dá na mesma. Aliás, é melhor porque daí você não tem um compromisso com Deus.
Quantas pessoas que a gente vê, gente? Fala a verdade. Que a gente vê batizando, mergulhando, e depois você fica só de olho assim. Não é julgar, mas é você prestar atenção nos frutos, gente. Então, se você batizou, se você não batizou, mas se você entregou sua vida a Deus, que as tuas ações reflitam esse compromisso com Deus. É uma transformação? É uma mudança? É drástico? É. Quanto mais drástico, melhor. Quanto mais fiel você for, melhor. Quanto mais você agradar a Deus, melhor. Melhor para você. Você vai ter mais paz, você vai entender o caminho, você vai ver as bênçãos acontecerem. Você vai ter problemas? Vai. Mas você vai saber como solucioná-los. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu tenho problemas. Tem dia que tem problema aqui em casa. Tem dia que acontece alguma coisa. Tem dia que acontece outra. Mas a partir do momento que a gente anda com Deus e o Espírito Santo nos guia, ele nos mostra como que eu vou solucionar isso. A gente não entra mais em desespero. Não tem mais aquele desespero. Sabe? Ai, agora? Ai, meu Deus. Ai, não sei o que fazer. Em vez desse desespero, Deus acalma no meu coração. Me mostra o que eu tenho que fazer. Não falou nada? Então não faço nada. Falou alguma coisa aqui, eu entendi que eu devo fazer isso. Faço imediatamente. Imediatamente. Então, quanto mais você tem conexão, então não seja negligente com a sua fé. O que é negligente? Aquela pessoa que leva assim, deixa aí, ele sabe, uma hora eu oro, outra hora eu não tenho tempo, uma semana eu vou na igreja, outra semana eu acordei cansada, não vou. Não seja negligente, porque depois você vai querer respostas da vida de Deus, né? Quando a coisa apertar, você vai querer respostas. E você não vai entender qual é a resposta. Por que você não vai entender? Porque você não tem uma conexão, você não tem raiz. Não tem raiz, a sua fé não tem raiz, não tem força, você não vai ter força. Uma árvore sem raiz, balançou, deu um vento, ela vai embora, Deus às vezes vai catar a árvore flutuando lá em cima no céu e traz de volta, ele vai dando chances. Mas para você começar a ter raiz de novo, você vai ter que recomeçar. Sempre a gente pode recomeçar, você pode recomeçar hoje. Mas se você já começou, não desista. Fortaleça as suas raízes. Não tem mistério, gente. Não é um mistério. É mais simples do que vocês podem imaginar. É fortalecer na palavra, orar, ler a Bíblia, pedir por compreensão, estar atento, falar menos, né? Aquela coisa que a gente fala, né? Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. É exatamente isso. Para ouvir mais, falar menos, ouvir mais, ouvir a palavra de Deus. Se você for falar, fale da palavra de Deus. Leia em voz alta, onde você, além de falar, você vai estar ouvindo, né? E vai estar assimilando mais. Vamos ver mais perguntinhas aqui. Como ser diferente no mundo? Quando você é você, você já vai ser diferente. Todos nós somos diferentes. Cada um de nós somos diferentes. Eu vou ser diferente de você. Mas eu entendo que a sua pergunta... Deixa eu pegar ela aqui novamente. Aqui que você pôs. Como ser diferente no mundo. Como que eu coloco ela aqui, ó? Aqui, ó. Isabelle, Karina, como ser diferente no mundo? Sendo você, buscando quem você é para Deus, buscando a vontade de Deus para você, você já vai ser diferente. Não se comparando, não compare a vida de um, a vida de outro, o que um fala, o que o outro fala. Busque você com sua intimidade com Deus, qual é a vontade de Deus para você e siga firme. Mesmo se toda a família for contra você, mesmo se todos os amigos for contra você. Se você estiver firme com Deus, firme com Ele, você vai compreendendo a vontade dEle para sua vida. Então, não duvide da palavra de Deus. Como saber? Ai, mas será que era a vontade de Deus mesmo? Será que foi Ele que falou comigo? Ou foi outra coisa que falou comigo? Se te deu paz, se você pediu confirmação e aquilo foi confirmado, pediu um sinal e aquele sinal te foi dado, é a vontade de Deus. Então, vá.
Vá, mude tudo que você precisa mudar. Mude tudo. Largue quem você tiver que largar, assuma o que tiver que assumir, mude o que tiver que mudar. E você vai fazer a diferença nesse mundo. Porque você vai ser diferente de todas, você não vai estar, né, querendo ser igual a ninguém, porque não somos. E você não só vai ser diferente nesse mundo, mas vai fazer a diferença nesse mundo. E isso é o mais importante. Tem muita gente querendo ser diferente, né? A gente vê, às vezes, até, né, na nossa forma de vestir, que eu quero, vou pintar o cabelo, cada mecha de uma cor, azul, amarelo, vermelho, vou botar tal, fazer um monte de tatuagem, porque eu quero ser diferente. Às vezes o nosso modo, né, da gente se expressar exteriormente é uma vontade de sermos diferentes, né, de mostrar a nossa diferença no mundo, mostrar que eu sou diferente de qualquer outra pessoa. Mas nós já somos, nós não precisamos disso. Mas fazer a diferença no mundo, fazer a diferença positivamente no mundo, é que é o melhor. Então, busque não só ser diferente, fazer a diferença, melhorar o mundo, melhorar as pessoas, se melhorar, se transformar, tá bom? Então, não se apegue às pessoas que estão fazendo fama, que estão aí sendo aplaudidas, ou se você tá solteira, às vezes fala, mas aquela outra lá, que é a maior promíscua, que faz tudo errado, tá lá com o namorado. Às vezes aquilo, pode ter certeza que se ela não tiver agindo de acordo com a vontade de Deus, ela não vai ser feliz, não vai ter um relacionamento feliz. E aquela outra que esperou ali em santidade, que não se dobrou, né, ao mundo, que não fez tudo errado, que não agiu, né, de forma promíscua, que soube esperar, né, o parceiro certo, aquele que Deus estava mostrando, aquela vai ter um casamento firme, aquela vai ser fiel a Deus até o final, vai ser feliz, vai ser feliz. Então, busque por isso, fazer a diferença no mundo e não só ser diferente. Aqui, como você passa esse conhecimento? Como você passa esse conhecimento para o seu filho? Primeiramente, como passarmos conhecimento bíblico e da vontade de Deus para os nossos filhos? Sendo exemplo, sendo exemplo. O meu filho vê no dia a dia aqui de casa. Ele me vê orando todos os dias. Ele me vê de joelhos todos os dias. Ele vê agradecendo a Deus todos os dias. Ele tá ali na hora do almoço, comigo, com meu marido, de mãozinha dada antes da refeição, agradecendo a Deus. Ele me vê orando por ele à noite, antes dele dormir, pedindo para que os anjos o protejam, blindem, protejam o corpo, a alma, o espírito, os sonhos dele, o sono dele, a vida dele. Ele vê em mim esse exemplo. Ele vê que eu sou uma pessoa que não grito dentro de casa. Ele vê eu ajudando as pessoas. Ele vê eu aconselhando de forma calma, tranquila. Ele vê eu sendo amorosa com ele, com meu marido, com minhas funcionárias. Ele vê, através do meu exemplo, ele vê a vontade de Deus. E além disso, eu leio histórias bíblicas com ele, a gente vê... Aliás, estou sempre, né, compartilhando com vocês. Tem várias coisas na internet muito interessantes voltadas ao público infantil. Vários desenhos. Hoje é importante, gente, a gente vigiar muito o que os nossos filhos assistem, o que toma conta, né, da vida deles. Então eu tenho desde brinquedos, né, educativos, que também passam a palavra de Deus, tem quebra-cabeça, livro de ligar pontinho, da Arca de Noé, da história de Moisés. Ele tem muitos brinquedos que ele aprende brincando a vontade de Deus e a palavra de Deus. E eu sempre o aconselho de acordo com as leis divinas, né? Aconselho ele a não mentir, mesmo pequenas mentiras, não minto para ele, né? Então, aconselho ele a não ser agressivo com ninguém. Então, através da minha vida, dos meus conselhos e mostrando mesmo as histórias, ele vai tendo esse conhecimento. Então, é importante que a mãe busque por sabedoria para que ela possa passar para o filho, né? Passar em brincadeiras, passar com ações, passar com palavras, passar com orações, né? É isso que faz a diferença na vida dos nossos filhos. Então, mamães,
Uma mãe que crê em Deus, que segue firme na palavra de Deus, é uma mãe poderosa. Está criando filhos poderosos no caminho do Senhor. Você acha importante frequentar uma igreja, ter uma religião, ou podemos buscar sozinha? Vou falar sobre isso. É importante, sim. É importante, sim. É importante seguirmos, sim, uma religião. O porquê, gente? Porque Deus nos pede por isso. Deus nos fala que Jesus é o único caminho que nos leva a Ele. Então, se você quer caminhar com Deus, você tem que buscar, né, uma religião cristã que vai te levar, né, através de Cristo, aos caminhos da salvação. E a igreja, por que é importante? Porque a igreja te fortalece. É você em comunhão com outras pessoas que têm a mesma fé, que partilham da mesma fé. Você se sentirá menos só. Você terá respostas que muitas vezes você não terá só ali nas quatro paredes da sua casa. Você terá pessoas que vão colaborar para a sua caminhada. Você vai ter ajuda pastoral, né? Você vai ter um pastor, uma pastora que vai poder te aconselhar em muitos momentos. Então você vai receber palavras fortes de encorajamento, de profecia, que muitas vezes você não vai ter na sua casa. Mas eu comecei a buscar sozinha. Então também falo sobre esse outro lado. Eu passei a buscar esse aprofundamento no momento de pandemia, onde todas as igrejas estavam fechadas, onde eu não sabia qual era a mais correta para mim, aonde buscar, o que Deus queria de mim. Então eu busquei sozinha, eu iniciei a minha busca sozinha, com a Bíblia, com a minha Bíblia, mas eu pedi muita orientação para Deus me mostrar aonde eu devia congregar. E a partir do momento que as igrejas passaram a ser abertas, eu fui convidada por algumas amigas e pedi para Deus, Deus me mostra se esse for o meu lugar, me mostra se é aqui. E eu fui em 2, 3 lugares, onde apesar da palavra ter sido forte, eu não me sentia à vontade, eu senti que ali não era o meu lugar. E fazendo o podcast positivamente, quando eu comecei a entrevistar algumas pessoas, elas me orientaram, né, a ir em uma, em outra, falaram da diferença de uma, de outra, e eu fui, né, me senti que tinha sido chamada para conhecer a igreja que eu frequento. E passei a me sentir muito em paz naquele lugar. Eu senti que Deus fala comigo ali, né? E é uma igreja onde eles seguem a palavra de Deus do início ao fim. Não abrem mão, não modificam a palavra de Deus. São pessoas que estão lá há muito tempo professando a palavra, que não tem nada de ruim para se falar delas. Então é importante isso. Você pode iniciar sozinha dentro da sua casa, mas peça esse direcionamento para Deus, para que Ele te mostre qual igreja frequentar, sabe? Para que você sinta essa paz nesse lugar, entendendo que Cristo é o único caminho que te levará a Deus e a sua salvação. E a essa paz, que eu tenho certeza que é isso que você tem buscado. Vamos ver o que mais. Aqui vou responder mais 2 perguntas, já estamos aqui há bastante tempo. Como saber o nosso propósito aqui na Terra? Já falei com vocês aqui no início da live. Quem perdeu o início da live, eu vou deixá-la salva no canal do YouTube, Karina Bach. Então acompanhem lá. Tenho muita dificuldade de falar sobre Jesus com amigos que não são convertidos. Bruna, aqui você fala que tem muita dificuldade em falar com amigos que não são convertidos. Olha, eu confesso que eu também. Eu também tenho essa dificuldade, né, de falar com amigos que não são convertidos, familiares que não são convertidos. Então, de que forma eu busco fazer? Se eles me pedirem um conselho, se eu tiver a oportunidade de falar em algum momento. Então, porque a gente não sabe, não force a barra. Eu sei que por mais que a gente queira, né, muitas vezes eu falo, gente, mesmo sem a pessoa me perguntar, eu falo. E às vezes me arrependo de ter falado.
mas às vezes Deus nos manda falar, a gente percebe que é mais forte que a gente, assim que Deus fala, poxa, fala isso aqui que isso vai tocar o coração daquela pessoa, e a partir do momento que a gente fala, muitas vezes aquela pessoa não recebe bem, mas lá na frente, às vezes aquela mensagem vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, ou mandar, né, uma mensagenzinha de fé por WhatsApp. Então, às vezes, a gente procurar também ter esse discernimento do momento certo de falar e de não falar, momento de aconselhar, de não aconselhar, porque por mais que às vezes a pessoa não queira receber uma palavra, um conselho, às vezes Deus nos pede para que a gente passe a palavra, às vezes a gente vai ser o único meio daquela pessoa ouvir a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo nos dá esse discernimento, né? Então, a gente pedir para Deus, para que Ele nos guie, né? Isso é o mais importante. Mas julgamento sempre haverá, seja das pessoas não convertidas, seja até de convertidas, sejam de pessoas próximas ou distantes. Não se preocupe com o julgamento, se preocupe em andar de acordo com a vontade de Deus. Que mais aqui, gente? Que vocês estão me perguntando? Como foi seu primeiro encontro que levou à conversão? Eu falo sobre isso também lá no meu canal do YouTube. Como iniciou, porque foi um processo, não foi um acontecimento, foi um acontecimento externo que levou à minha busca, né? E a esse processo. Karina, você acredita que estamos no fim dos tempos? Que a volta de Jesus está próxima? Acredita em arrebatamento? Acredito sim em arrebatamento, acredito que a volta está próxima. Falo muito sobre isso junto com Lamartine Pozzella, com o pastor Antônio Júnior. Tem várias lives que eu fiz sobre esse assunto especificamente, que eu falo não só o que eu acho, mas eles também, com muito mais autoridade do que eu, falam sobre isso, sobre esses sinais, sobre o que estamos vivendo tem a ver com a palavra de Deus, com o Apocalipse. Então, temos essas lives guardadas lá no canal Karina Bach do YouTube. Corra para lá, tá bom? Bom, eu vou finalizar por aqui, meus amores, a nossa live. Tem outras coisas para fazer hoje, tem gravação do podcast com Vinícius Iracete, gente. A gente fez uma live aqui falando sobre profecia, dons espirituais, e hoje eu vou ter mais oportunidade de falar com ele de uma forma mais abrangente sobre esses assuntos. Então, gostaria de fazer uma oração a todos vocês. Primeiramente, agradecê-los por estar aqui, agradecer por estar em comunhão com Deus, por ouvir a minha palavra, por ouvir o que eu tenho a dizer, mas dizer que mais importante do que ouvir o que eu tenho a dizer é que vocês ouçam o que Deus quer para a vida de vocês, que vocês se aprofundem na fé. Então, que nesse momento, que todos vocês sejam tocados pelo Espírito Santo, para que a vida de vocês seja transformada, para que você se abra, para que a sua vida seja transformada, para que você abra o seu coração, para que você deixe abertos os teus caminhos, para que Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo te guie, para que você encontre a real felicidade de viver em comunhão com Deus. Que você a cada dia seja fortalecida, seja guiada. Em nome de Jesus, que você receba essas palavras e principalmente a intenção dessas palavras. Receba de todo o meu coração e com toda a fé. Fé essa que eu sigo firme, fé essa que eu desejo a todos vocês. Em nome de Jesus, obrigada, gratidão e até a nossa próxima live. Até mais. Fiquem com Deus.